que a gente fez aqui foi completamente diferente, né? Uma coisa que o pessoal falava muito, a tarifa vai explodir com a privatização, com os investimentos. Não vai. A regulação por base de ativos, e é natural que você tenha, à medida que você vai fazendo investimento, com o crescimento da base de ativos, um acompanhamento da tarifa, o que a gente fez? Nós pegamos a curva original tarifária da Sabesp, que é uma curva de 56 bi até 2033, e caminhamos com uma curva que vem sempre abaixo. Então, e como é que a gente mantém essa curva abaixo? Como é que a curva tarifária dessa nova Sabesp vai ficar abaixo da curva original da Sabesp? Sabendo que a gente vai fazer um investimento brutal e a base de ativo vai crescer para caramba. Parte do valor de venda, 30% vai para o fundo de apoio à universalização e vira subvenção. Então, eu garanto a tarifa mais baixa. Segundo, 100% do dividendo do Estado, e é por isso que o Estado continua na empresa, vai para esse fundo. O Estado fica na empresa por alguns motivos. Um, para garantir essa transição suave. Dois, para garantir que o investimento na universalização vai acontecer, que é o nosso principal objetivo. Três, para funcionar como esse amortecedor de tarifa. Então, a gente vai botando o nosso dividendo, volta para a companhia. E aí isso garante que a curva tarifária vai andar sempre mais baixa, independente do crescimento da base de ativo. Então, sem destruir valor do acionista, eu consigo manter a tarifa mais baixa. Isso é interessante, porque é uma forma de devolver, garantir para o cidadão participação no resultado da companhia. Então, o Estado acionista garante para o cidadão participação no resultado, sem destruir valor para o sócio, na forma de modicidade. Sabe quando é que você viu isso em empresa onde tem participação no Estado? Nenhum lugar. Aí isso é muito legal, né? Porque a esquerda fala, e quem está garantindo resultado para o cidadão é a direita, né? São os liberais. Por que a esquerda não gosta de você, governador? Ou gosta, Eu acho que até gosta. Acho que esse é o ponto. Consegue ainda. Bolsonaro, talvez? Sei lá, eu também estou ligando para isso. Isso é interessante. Você tem que compor e articular, obviamente, naturalmente, ali com o governo federal. Acho que parte tem muitas linhas que vão, talvez até para o ministro Alckmin, com a questão de industrialização, novos programas, e outras até com o próprio presidente. Como que você vê essa articulação? Assim, a minha conversa com o governo federal é republicana. Eu sempre boto o interesse de São Paulo em primeiro lugar. Aquilo que é interesse de São Paulo eu levo para o governo federal e tento compor. Né? Porque, por exemplo, eu preciso, por exemplo, do governo federal para fazer o túnel de Santos Guarujá. Por quê? Porque o túnel, desgraçadamente, passa na poligonal do Porto. Sem autorização deles, eu não faço. Agora, sem a gente, eles também não fazem. Então, a gente vai ter que caminhar junto, querendo ou não. E eu quero fazer o túnel. Então, se eu quero fazer o túnel, nós vamos ter que arrumar casa com o governo federal. E não tem outra alternativa. SUS é tripartite. Então, eu preciso garantir o dinheiro, né, que, por sinal, às vezes eles não mandam, que é para as cirurgias de válvula cardíaca, dos medicamentos de alto custo, a homologação de leitos, né, o tratamento oncológico. Tem uma conta lá para eles repassarem. Então, eu preciso articular isso para receber, porque senão o nosso sistema aqui fica desfalcado. Obviamente, a gente estruturou muito bem financeiramente o Estado para dar conta, por exemplo, de ter uma tabela SUS paulista, de pagar um incentivo de gestão municipal. O que é isso? Incentivo de gestão municipal. O Estado pagava para atenção básica aos municípios R$4 per capita. Hoje a gente paga de 10 a 40. Para que o município invista em atenção básica, para que ele invista no pré-natal, no combate ao câncer de colo de útero, na prevenção do câncer de colo de útero, na prevenção do câncer de mama, no monitoramento da hipertensão, no monitoramento do diabetes. Porque se eu faço isso, eu vou descomprimir urgência e emergência. Agora, obviamente, isso tem um custo financeiro. Isso custa 1 bi por ano. Então, a partir do momento que eu estruturo financeiramente o Estado, eu consigo dar conta dessa servidão, eu consigo, né, manter a saúde melhor. E, obviamente, alguma parte desse dinheiro é bom que a gente consiga no governo federal. Então, tem que conversar. Se a gente integrar... Por exemplo, se eu quiser combater o crime organizado, eu vou precisar do COAF. Se eu quiser entender o que está acontecendo no setor de combustíveis, eu vou precisar do COAF, vou precisar da Receita. E aí o combate ao crime organizado fica muito mais eficiente. Então, tem que conversar com o governo federal. Né? Então, isso não significa alinhamento ideológico, isso não significa concordância com o que está acontecendo. Por exemplo, eu estou negociando a dívida do Estado de São Paulo com o governo federal. Por quê? Você tem, obviamente, um estoque grande, é o Estado que tem mais dívida, é o Estado mais endividado do Brasil. A história da dívida do Estado de São Paulo tem a ver com a história da implementação da infraestrutura no Estado de São Paulo. Então, essa dívida nasce
em financiamentos que foram feitos pelo Banespa para provisão de infraestrutura lá atrás, e essa dívida vem crescendo ao longo do tempo, e a gente nota o seguinte, poxa, eu pago 21 bi de serviço da dívida por ano, e esse estoque da dívida cresce, então eu quero ver esse estoque caindo. Então tem uma questão de indexação que eu preciso rediscutir. Vou discutir com quem? Com o governo federal. Lógico. E se a gente tiver sucesso com o governo federal, eu vou ter um fôlego financeiro a mais para realizar a despesa de capital. Onde é que o governo federal ganha com isso? Eu consigo impulsionar investimento. Como a capacidade de investimento dos estados caiu muito, se eu crio oxigênio para os estados investirem, no geral, o investimento no Brasil cresce. Acho muito legal. Eu vou até pegar esse gancho, né, dessa articulação e a conversa com o governo federal. Durante as suas eleições, né, para governo aqui, você disputou com o Haddad, hoje é ministro, e hoje me toca porque foi uma eleição, sim, polarizada, mas que havia diálogo, havia respeito durante os debates, havia, né, uma conversa, um plano, projetos sendo expostos, concordando, discordando, mas havia hoje nas eleições municipais, principalmente aqui em São Paulo, virou uma outra coisa. Não, pouco foco em propostas, mais ataques, notícias de manchete. A política mudou de lá para cá? É assim, a grande questão, os atores mudaram, né? E assim, você agora tem o ingresso de um novo time de players na política, né? Que é o influencer, né? O cara que aprendeu a trabalhar com a economia da atenção, né? E precisa gerar atenção o tempo todo, então criar fato o tempo todo. E nessa de criar fato, o debate ficou meio esvaziado. E aí aquele negócio ataca, bota apelido, debocha. Eu particularmente não gosto disso. A gente fez uma eleição aqui em São Paulo muito polarizada, num ambiente, tinha no plano federal Lula e Bolsonaro, direita e esquerda, e isso obviamente tinha um rebatimento aqui no estado de São Paulo, e nós conseguimos fazer uma eleição aqui muito civilizada, nós fizemos debates aqui de altíssimo nível. Verdade, Um candidato da esquerda defendendo a linha de esquerda, um candidato da direita defendendo a linha da direita. Eu falando em escola cívico-militar, eu falando em privatização, eu falando em redução de tributo, eu falando em enxugamento da máquina, em diminuição do tamanho do Estado, que é o que a gente está fazendo hoje, né? O São Paulo na direção certa é isso. A gente está no São Paulo na direção certa, diminuindo o tamanho do Estado, diminuindo o custeio, diminuindo despesa de pessoal, extinguindo o órgão, fortalecendo a regulação, fazendo concessão e privatização, renegociando dívida e revendo benefício tributário. Esse é o conjunto de medidas econômicas que estão dando mais fôlego para a gente investir, e a gente vai ter aí o maior orçamento de investimento em muitos anos no ano que vem, porque a gente estruturou o Estado para isso.